Oremos. Senhor Deus, estamos na Tua presença, Senhor Jesus. Jesus, obrigada por cada palavra que o Senhor falou aos nossos corações, Senhor. Intermediárias, Senhor, através do louvor. Jesus, obrigada, Senhor, mas neste momento nós queremos, Senhor, ouvir a Tua palavra diretamente do céu, através do Teu servo, Pastor Marcos, que veio, Senhor Jesus, transmitir a Tua palavra, Jesus. Senhor, te pedimos, Senhor, que o Senhor use ele mais uma vez, que ele possa ser canal de bênção, Senhor, em nossas vidas, meu Pai. Senhor, aquilo que a Tua igreja precisa ouvir, Senhor. Oh Deus, só o Senhor sabe a necessidade da Tua igreja, Pai. E nós te pedimos, meu Deus, usa o Teu servo, Senhor. Usa o Teu filho, Senhor, poderosamente, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. Que ele seja um canal de bênção, Senhor, a nossas vidas, Senhor, a todos nós, Pai. Nós te pedimos, meu Deus, ajuda ele, Senhor, nesta hora, Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui, Senhor, cheio da Tua presença, Senhor, alimentados pela Tua doce palavra, Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Podeis exaltar o nome de Jesus. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de estar entre os irmãos para continuar adorando ao Senhor, nosso Deus. Hoje foi um pouco mais difícil chegar aqui, por causa da chuva. A estrada está se desmanchando, né? Demora de ver água e quando vê água se derrete toda. Mas nós conseguimos chegar aqui, graças a Deus. E hoje, de uma hora para outra, eu fui sair com o carro e eu escutei um estouro. Deu um estrondo e eu pensei que tinha caído alguma coisa em cima do carro, mas depois eu olhei e o para-brisa quebrou, traseiro, do nada, assim, o carro está com o para-brisa quebrado. Agora é orar a Deus, para Deus abrir as portas, para a gente colocar outro aí, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero ler 2 versículos da palavra de Deus. Todos estão em Atos dos Apóstolos. Eu quero fazer menção no versículo que os irmãos escolheram, 16 e 9 de Atos. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E eu quero ler com os amados irmãos o capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Glória a Jesus, glória a Deus. Atos 1, verso 8, está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Meus amados, eu quero trazer uma mensagem aos irmãos nessa noite, em nome de Jesus, baseado no versículo 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Nós estamos num congresso de missões, a gente não pode fugir dessa realidade, desse tema, visto que nós também gostamos de missões. Nós estamos descansando uns dias, mas a gente gosta de estar fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Eu quero falar nesta noite sobre o poder motivador da evangelização. Glória a Jesus. O poder motivador da evangelização. Eu gostaria que os irmãos até repetissem comigo, por favor. No 3 eu vou e você vai repetindo, por favor, tá bom? No 3, repita comigo: o poder motivador da evangelização. O poder motivador da evangelização. Pronto, esse é o nosso tema nesta noite, para nós estarmos conversando. Glória a Deus.
Então, irmãos, o que acontece? Nós podemos dizer que em Atos capítulo 1, versículo 8, ele é o texto áureo da obra missionária. E nós vamos descobrir isso, o porquê disso. Então, a gente pode observar que em Atos 1 e 8, isso se torna o texto áureo da obra missionária da igreja em toda a face da terra. Porque está contido ali, uma autoridade que Jesus está delegando aos seus discípulos e posteriormente à sua igreja. Então esse texto ele é a chave do fervor missionário, do fervor missionário e das igrejas tanto evangélica como pentecostais. Então nesse texto sagrado o Senhor Jesus ele revela que o poder do Espírito Santo é o grande motivador da expansão missionária da igreja na terra. O versículo que nós lemos, ele tem essa capacidade, ele tem essa motivação de nos levar a compreender de que o Espírito Santo de Deus, ele é o motivador. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós não realizamos a obra de Deus. O que nos faz realizar a obra de Deus é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Eu digo isso aos irmãos porque eu já preguei muito em feira livre aqui, tanto aqui em Guanabi como nos interiores das cidades pequenas aqui, de diversas cidades. Às vezes eu saía da minha casa à tarde, eu parava numa esquina assim, sozinho, e pregava o Evangelho. Aqui em Guanabi eu fiz muito isso, e outras cidades onde eu estive cooperando aqui também em Guanabi, e a gente percebe que se não fosse o Espírito Santo, a gente não conseguia fazer o que a gente faz. Por quê? Porque muitas das vezes eu fui ameaçado. Às vezes você está pregando, você está falando de Jesus, e aí as pessoas vêm te ameaçar. E a gente percebe que o Espírito de Deus é tão importante na nossa vida, ele é um motivador, de tal maneira que ele nos encoraja, que quando a pessoa vem lá para cá e manda a gente calar a boca, chama a gente de crente de tudo quanto é nome, manda calar a boca, a gente tem autoridade, a gente recebe algo de Deus, irmãos, que a gente nem se importa e continua pregando. Aleluia. E aí a gente prega com mais ousadia, com mais entusiasmo, aleluia. Porque é o Espírito de Deus que nos impulsiona, que nos leva a fazer a obra do Senhor sem medo, sem nenhum temor. A gente lê a história da igreja primitiva, por exemplo, e principalmente se você der uma lida nos mártires da igreja, acompanhar a história deles, não sei se alguém tiver a curiosidade de ler, aí você fica assim, estarrecido com a coragem que aqueles homens tinham, aquelas mulheres tinham. Por quê? Por causa do Espírito Santo que habitava no seu ser, no seu interior. Eles não temiam nada, nada fazia eles parar, nada fazia eles calar. Você já imaginou, irmão? Família inteira era jogada na arena para os leões devorar. Eles não tinham medo, eles se reuniam, davam as mãos e começavam a cantar, adorar, louvar o nome do Senhor. Eles encaravam aquilo. Mas isso é o Espírito de Deus. Porque a gente, no nosso natural, a gente não tem coragem, a gente recua, a gente volta atrás, a gente... Há uma controvérsia, mas o que mais se diz é que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Então por que ele morreu de cabeça para baixo? Porque ele chegou e disse para o imperador: eu quero morrer assim. Você já imaginou? O cara vai morrer, mas ele não tem medo. E o crucificar ele, normalmente, como todos os homens, ele disse: eu não posso morrer crucificado desta maneira, porque eu não sou digno de morrer crucificado da mesma forma que o meu mestre morreu. Eu quero morrer de cabeça para baixo. Isso é o Espírito de Deus que encoraja, que você não tem medo da morte, não tem medo. Então o Espírito Santo, ele é um motivador. É por isso que é interessante que todo crente passe a entender e a buscar mais a presença do Espírito Santo. Aleluia. Para que sejam cheios realmente do Espírito Santo, para que possa ter autoridade
autoridade, poder, ousadia para estar pregando, fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Glória seja dada ao Senhor para todo o sempre. Bendito seja o poderoso nome do Senhor Jesus. Olha, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre o poder do Espírito Santo na pregação, porque na verdade é Ele que é o agente motivador, e a gente percebe isso em Atos capítulo número 2, quando a descida do Espírito Santo sobre os discípulos estavam reunidos. O que acontece? Pedro já se coloca de pé e já começa a pregar o Evangelho. Anteriormente ele tinha medo, anteriormente ele não queria, mas agora não, agora o Espírito de Deus está impulsionando ele, está agitando ele, e ele se coloca de pé e começa a pregar. Aleluia. Porque agora é diferente. É por isso que quando Saul foi ungido rei de Israel, o profeta Samuel falou com ele: olha, vai acontecer uma coisa contigo. E é interessante que eu só vi isso acontecer com ele. Na Bíblia não aconteceu com outro homem. Aconteceu, mas de maneira diferente. Samuel olhou para ele e disse assim: vai acontecer algo contigo. O Espírito do Senhor vai pegar você e vai transformar você em um outro homem. Porque é Ele, irmãos, que faz isso nas nossas vidas. Aleluia. É Ele. Sem Ele nós não conseguimos. Eu tenho um pensamento comigo, lógico que ninguém é obrigado a concordar comigo nesse pensamento que eu tenho, mas eu acho que ele tem sentido. Igreja que não tem e que não crê na presença do Espírito Santo não é igreja. Pode ser qualquer coisa, menos igreja. Menos igreja. Igreja tem que ter a presença, a manifestação do Espírito Santo. Porque ele é o agente motivador, irmãos. Como que alguém é convertido ou convencido do seu pecado sem a presença dele? Se é ele que faz a pessoa se arrepender. Como que uma igreja é igreja se ele não está dentro dela para converter os seus congregados? Nós não podemos viver longe dele. Nós não podemos se ausentar dele. Em todo momento da nossa vida, nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus. Glória seja dada ao Senhor para todo o sempre. Glória a Jesus. Só para nós entendermos, irmãos, como é interessante e importante o Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja, no nosso ministério. A palavra grega, ela, para o que Jesus disse sobre virtude e poder, ela é dínamo. É daqui que vai derivar, ou deriva, a palavra dinamite. Veja a autoridade, veja o poder. Como é interessante nós termos a presença do Espírito Santo. Eu quero contar uma ilustração para os amados irmãos, só para os irmãos terem uma ideia do que é ser cheio do Espírito Santo. Um certo homem, um inventor, ele inventou uma máquina de testar poder, força. E ele saiu na cidade testando a máquina dele em vários lugares onde tinha força e coisa, e ele não conseguiu atingir o máximo, o que ele queria. E ele estava insatisfeito. Chegou até a dizer: por que eu fiz um negócio desse se eu não acho nada para ir ao máximo dela, para ver a potência, se ela consegue aguentar? E aí ele teve uma ideia, porque ele ouviu alguém dizer para ele que crente, quando ora, tem poder. E ele disse: eu vou na casa de um crente, eu vou procurar um crente. E ele procurou
procurou um crente, achou um crente, e graças a Deus que ele achou um crente cheio do Espírito Santo. Aí ele achou o crente, ele chegou e conversou com ele, não me leva mal, é isso, o irmão nem queria, né? Ficou meio constrangido, mas o irmão pegou nos dois cabos, negativo e positivo, ele ligou a máquina, e o irmão começou a orar, ele começa a orar, a oração foi alongando, e aí ele foi recebendo unção de Deus, e ele alongou e vai, aí ele viu os ponteiros começar a mexer, e o irmão está orando, agarrado lá. De repente ele recebe uma carga de poder do Espírito Santo sobre ele. Irmão, o ponteiro fazia assim, ó. O homem disse: para, senão vai destruir a minha máquina. Irmãos, a importância do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós precisamos da presença dele. É ele que dá sentido à nossa vida. O que faz você ficar sentado aqui num culto, numa oração orando, é a presença do Espírito Santo. Se ele não estiver presente, a gente não tem graça para ficar aqui 1h30, 2 horas. É ele, é a presença dele, é a graça dele na nossa vida. Glória seja dada ao nome do Senhor para todo o sempre. Então isso significa, irmãos, que o poder do Espírito Santo é uma verdadeira explosão da graça e de milagres na obra de Deus. A gente não consegue realizar a obra de Deus sem a presença do Espírito Santo, sem a manifestação do Espírito de Deus na nossa vida. Por exemplo, quando se trata de missionários, no caso dos nossos irmãos aqui, pastor Gerson, irmã Fátima, sua família, os demais irmãos que ele auxilia, tem que ser totalmente dependente do Espírito Santo. Por quê? Porque às vezes ele vai acordar de manhã e ele está naquele momento sem saber qual direção ele toma, e de repente o Espírito de Deus lhe dá uma direção, porque é ele que é a pessoa central nesse negócio, e o Espírito Santo. Ou tem hora que a gente já levanta da cama e o Espírito de Deus nos dá uma direção, e a gente segue, e quando a gente segue, o nome de Cristo é glorificado através da nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos dele. Glória seja dada ao Senhor para todo sempre. Meus amados irmãos, se nós pegarmos o livro de Atos dos Apóstolos, eu quero dar uma andada em Atos dos Apóstolos um pouco aqui com os amados irmãos, só para nós entendermos isso daqui. Atos capítulo de número 4 e o versículo de número 31, observe comigo, veja a situação aqui, como é importante a presença do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do missionário. Glória a Deus. Capítulo 4 e o versículo de número 31. Olha o que a Bíblia vai dizer. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Nesse texto aqui, os apóstolos estão sendo perseguidos, caçados, estão sendo proibidos de pregar o Evangelho em Jerusalém. Mas eles são pessoas cheias do Espírito Santo, e eles não se intimidam. O que é que eles vão fazer? Eles vão orar, pedir Deus graça, pedir o Senhor para agir na vida dele, dando a eles poder, capacitando eles para eles continuar pregando a palavra. E quem é que vai encher eles da autoridade e ousadia? É o Espírito Santo de Deus. Eles não tiveram dúvida. Nós não podemos parar, mas nós precisamos que o Espírito Santo ele entre na nossa vida, para ele nos dar autoridade, para nos dar poder, para nós continuar pregando o Evangelho do Senhor nosso Deus. Os irmãos, já imaginou
Você está orando em um determinado lugar e aquele lugar estremecer. É uma coisa extraordinária, irmãos. E Deus faz isso. Deus faz isso para manifestar sua glória e o seu poder. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles estavam presos. E eles começaram a orar e depois cantou. Né? A gente não pode fazer a coisa da maneira de trás para frente. Primeiro é a oração. A oração é o ponto central. Por que é o ponto central aqui na vida deles? Porque eles estão tristes. E deixa eu aproveitar aqui. Olha só. Se você não sabia qual o remédio para a sua vida quando você estiver triste, agora eu vou lhe ensinar. Chama-se oração. Aleluia. Eles estavam tristes. Por que eles estavam tristes? Eles tinham apanhado, irmãos. Tinha levado uma surra de vara, cada um deles. As costas estavam todas ensanguentadas. Eles estavam amarrados num tronco, numa cadeia subterrânea, onde passava o esgoto da cidade de Filipos. Eles estão tristes. Quem não fica triste? Claro que fica. Imagine que você fez uma obra no nome de Jesus, como eles fizeram. Expulsou o demônio de uma mulher que tinha espírito de adivinhação. A mulher ficou liberta. Eles foram presos por causa disso, porque realizaram uma obra benéfica na vida de uma pessoa, na autoridade do nome de Jesus. Imagine, eles agora estão presos. Se fosse eu e você, como é que a gente encararia isso daí? A gente poderia dizer: Jesus, ó, eu fiz uma obra, cadê? Olha o que está acontecendo comigo. E o Senhor deixou ir preso. Mas eles não, eles vão para a cadeia. Aí eles estão tristes, lógico. Um olha para o outro e diz assim: vamos orar. A oração traz alegria, irmãos. Porque a oração traz o Espírito de Deus para a nossa vida. E aí, quando eles se sentem alegres, a Bíblia diz: quem está triste ora, mas quem está alegre, canta. Pronto. Aí eles, nós já nos alegramos. Não importa o que aconteceu com a nossa vida, nós nos alegramos, então vamos cantar. Aí Deus manda um terremoto naquele lugar. Já pensou? Mandou um terremoto, sacudiu o alicerce da prisão, as portas se abriram. Aleluia. Nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, senão a gente não consegue, irmãos. Senão a gente não consegue. Os discípulos enfrentaram essa dificuldade e eles entenderam, né? Eles entenderam que eles precisavam da presença do Espírito Santo de Deus. E eles vão fazer o quê? Eles vão orar. Eles vão orar. Eles vão orar. Ainda em Atos capítulo 4, versículo 33, olha só o que a Bíblia diz. Olha só. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Eles não pararam. Eles davam testemunho. Eles falavam: Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Para falar de ressurreição, a pessoa precisa ter convicção. Porque você está falando de alguém que saiu ou surgiu dentre os mortos e agora está vivo. E Jesus foi um deles, e ele dizia: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. E isso era o Espírito de Deus que dava autoridade para eles fazer essa pregação, anunciar, testemunhar de que Jesus estava vivo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso na vida do ser humano. Glória a Deus. Se nós pegar ainda Atos capítulo de número 6, não é? Nós estamos falando sobre que o Espírito Santo é o motivador da evangelização ou da obra missionária. Atos 6, versículo de número 8. Glória a Jesus. 6 e 8 de Atos. A Bíblia vai contar a história de um diácono chamado Estevão. E a Bíblia diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Um homem cheio do Espírito Santo.
cheio. Enfrentou o Sinédrio. Não teve medo. Não teve medo. Continuou pregando, continuou falando. Porque era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é quando a gente tem a presença dele realmente na nossa vida, muda toda a nossa vida. Muda tudo na nossa vida. Quando se tem a presença do Espírito Santo, a gente realmente é transformado em uma outra pessoa. A gente muda de atitude, a gente muda de tudo, a gente muda, irmãos. Porque o Espírito Santo, ele nos constrange a isso. Ele nos leva a viver uma vida diferente. A pensar diferente, a agir diferente, a viver diferente. Principalmente no meio dessa geração corrompida que nós estamos vivendo nos últimos dias. O Espírito Santo quer nos usar para fazer a diferença neste lugar. Glória seja dada ao nome poderoso do Senhor, nosso Deus. Estevão fez a diferença na igreja do primeiro século. Ninguém conseguia resistir às suas palavras, porque eram palavras cheias de unção, cheias de graça, cheias de autoridade. Glória seja dada ao nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Se nós pegarmos Romanos capítulo de número 1, Romanos 1, versículo 16, é um versículo bem conhecido de todos nós. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. É bom a gente dar uma olhada nisso. Veja só, capítulo 1, versículo 16, Romanos. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo compreendia muito bem isso, irmãos. Paulo compreendia. Glória seja dada ao nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Ele dizia assim, ó: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo acreditava. Evangelho é poder. Evangelho tem poder. Evangelho é transformador. Evangelho muda a vida do ser humano. Porque tem poder. Não é uma escrita qualquer, não é uma fala qualquer. Uma pessoa comum pode estar falando, mas nesta fala tem algo diferente. Não é como a gente contar a história de um livro secular. Não, é diferente, irmão. Quando se prega a Bíblia, é algo diferenciado. É algo que faz a diferença na vida daqueles que a ouvem e que acreditam e que têm fé naquilo que está sendo pregado. De maneira que leva esta pessoa a se arrepender, a mudar de atitude. Porque a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é poderosa. Por que essa palavra é poderosa? Porque nela está contido a presença do Espírito Santo de Deus. É por isso que ela penetra até a divisão da alma, vai nas juntas, na medula, e é apta para discernir a intenção do coração do homem. A palavra é reveladora, porque ela tem a presença, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Quando nós reconhecemos, irmãos, a grande importância do poder do Espírito Santo na evangelização, a gente fala como Paulo, na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 2, versículo 4 e 5, olha o que é que Paulo vai dizer. Paulo diz o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Por isso que o Evangelho é poder. Por isso que o Evangelho é transformador, é renovador, restaurador.
é libertador. E é por isso que nós estamos reunidos aqui. Não é porque nós ouvimos um homem simplesmente falar, é porque o que esse homem falou fluiu em nós algo diferente. Aleluia. A gente viu na palavra do homem, quando nós ouvimos o Evangelho, não a palavra humanamente, diretamente falando, não, mas uma palavra que o humano estava pregando, mas nela tinha algo diferente. Eu, quando ouvi o Evangelho, quando eu entrei numa igreja evangélica pela primeira vez na minha vida, foi no ano de 88, no segundo domingo de maio. Aí ficou marcado, não tinha como esquecer. Segundo domingo de maio, dia das mães. Foi quando eu entrei numa igreja pela primeira vez na minha vida, uma igreja evangélica. Eu nunca tinha ouvido o Evangelho. Eu nunca tinha sido parado por alguém na rua sendo evangelizado. E quando eu entrei naquela igreja, hoje eu não tenho cabelo, irmãos, mas eu era cabeludo, meu cabelo batia no ombro. E eu entrei na igreja, e quando o pastor estava pregando, eu comecei a prestar atenção no que ele falava, e ele estava pregando, e um desejo foi surgindo dentro de mim. Foi nascendo algo dentro de mim, e aquele desejo foi aumentando aquele dia, e aquele desejo era: eu quero ser um pastor, eu quero ser um pregador, eu quero pregar como esse pastor está pregando. Isso nasceu dentro de mim, e quando ele fez o apelo, eu fui o primeiro a levantar e dizer: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Porque é o Espírito de Deus que faz isso na nossa vida. Eu não tinha noção de nada, nem sabia por onde começar, mas nasceu esse desejo. E Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel de tal forma que hoje eu sei falar de Jesus, eu sei testemunhar de Cristo. Aleluia. Mas foi na igreja que eu ouvi a palavra e o Espírito Santo colocou esse desejo no meu coração. Aleluia. E hoje eu estou aqui diante de vocês, já estive diante de outros. E certamente Deus me dá a oportunidade diante de outras pessoas, por causa da presença do Espírito Santo. Aleluia. Nós não podemos esquecer dele. Não podemos viver sem ele. Ele é o nosso consolador, irmãos. Nos momentos difíceis da vida, é ele que vem nos socorrer. Aleluia. É ele que vem nos ajudar. Nas nossas fraquezas, ele nos auxilia. A Bíblia diz que a gente não sabe orar, mesmo assim ele pega as nossas orações e leva diante de Deus os nossos gemidos. Ele é o nosso amigo fiel. Ele é o amigo presente em todos os momentos da nossa vida. Nós não podemos nos ausentar do Espírito Santo. Eu sei, irmãos, que nós estamos vivendo dias, muitos pregadores até famosos aí, diz que isso não é interessante, não tem importância mais, mas isso tem uma importância muito grande, irmãos. Nós não podemos perder a presença do Espírito Santo. Não podemos de maneira nenhuma. Eu já estou caminhando para a conclusão. Eu quero simplesmente ler na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1. Glória a Jesus. Glória a Deus. Versículo de número 7. Olha o que ele vai dizer. Nós estamos falando que o Espírito Santo ele é um motivador. É ele que nos impulsiona. E Paulo entendia muito bem isso. Ele diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor ou de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus nos deu do seu Espírito.
Não, a gente não tem medo. A gente respeita as pessoas, mas não tem medo. A gente não pode temer. A gente não pode recuar. A gente não pode voltar atrás. Nós não podemos voltar atrás. O Espírito que habita em nós, ele nos impulsiona para avançar, para prosseguir. Não importa a dor que nós estejamos sentindo, o nosso negócio é caminhar para frente. É caminhar para frente. É caminhar para frente. Por quê? Porque existe uma promessa para mim e para você. Um dia o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Vai enxugar. Nós não podemos voltar atrás. Se chegamos até aqui, vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos nos levantar com autoridade e ousadia para estar pregando, para estar falando a palavra do Senhor nosso Deus. E o Senhor será conosco. Ele prometeu: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é na pessoa do Espírito Santo, irmãos. Ele está conosco todos os dias. A gente deita, Ele está conosco. A gente levanta, Ele está conosco. A gente vai, Ele está conosco. Nós precisamos dEle. É Ele que nos dá graça para a gente enfrentar as dificuldades. Muitas vezes, irmãos, vem, isso é natural na vida de todos nós. Muitas vezes chegar aquele desânimo, e muitas vezes até a gente achar que é melhor a gente desistir do que prosseguir. Isso é natural acontecer. Mas aí, quando a gente está nessa decadência espiritual, o Espírito Santo começa a falar no nosso coração. Aleluia. Aí, irmãos, eu já ouvi tanto a voz do Espírito Santo. Se não fosse Ele, irmãos, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse Ele, você não estaria aqui. Se não fosse Ele, o pastor Gerson não estava aqui, a sua família. Não. A gente não estava, irmãos. Aleluia. Tinha outras coisas para a gente fazer. Mas o Espírito de Deus, Ele fica gritando dentro de nós. Aleluia. É você que eu quero lá. 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 Aí a gente fica com aquele temor, aí ele diz assim: eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Vou te fortalecer. Eu vou te assistir em todos os momentos da sua vida. Aleluia. Glória a Jesus. Irmã Fátima, eu não sei o que está acontecendo, sabe? O que se passa. Principalmente os sentimentos da senhora. Mas o Espírito Santo, Ele conhece. O Espírito Santo conhece. E Ele vai ter um particular com a senhora. Eu não sei se é uma cura, mas Ele vai visitar a senhora de uma maneira muito especial. Ele vai tirar algumas coisas que está aí dentro. Porque Ele é o Consolador, aquele que assiste nos momentos difíceis da vida. Olha, irmãos, se não fosse Ele, o que seria de nós? A minha esposa foi acometida com câncer na cabeça.
há uns anos atrás. O caroço já estava do tamanho de uma bolinha de gude. E ela dizia assim, vou morrer porque os médicos não dá jeito. Não é? A gente sabe que a medicina não dá jeito. No coração dela e na mente dela eu vou morrer. Mas eu sempre disse para ela, você não vai morrer. E nós fizemos uma campanha lá em casa de 3 dias. Chamei alguns irmãos. Nós fizemos uma campanha. E no último dia da campanha eles me deram a oportunidade para me falar alguma coisa. E eu disse para eles o seguinte: olha, irmãos, no meu currículo como pregador do Evangelho, o Senhor Deus já fez muitos milagres na vida da minha família e em outras pessoas. Até a ressurreição o Senhor já fez. Mas ainda faltava mais um milagre no meu currículo. E minha esposa não vai morrer. Jesus vai curar. Aleluia. Aí quando nós chegamos na Santa Casa lá em São Paulo, que a gente foi pegar o último resultado para ela fazer tratamento e depois cirurgia, ela ficou muito ansiosa, queria saber logo, né? Aí eu tenho um genro que ele conhece um professor da Santa Casa, que é o Dr. Russo, e ele falou, vamos lá no escritório dele. A gente foi no escritório dele, ele atendeu a gente, ele abriu o exame. E quando ele abre e olha, ele diz, aqui está dizendo que a senhora fez uma cirurgia na sua cabeça. Aleluia. Aí ela disse, mas eu nunca fiz cirurgia na minha cabeça. Pois é, que está marcando que a senhora fez uma cirurgia. Aí quando foi passar no médico dela mesmo, né, que acompanhava ela, o médico olhou e falou, aqui está marcando que a senhora fez a cirurgia. Quando foi que a senhora fez essa cirurgia? Nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é maravilhoso. Agora uma coisa é certa, ele só faz se ele quiser. Porque quem manda é ele, né? Ele é o dono das nossas vidas. Mas quando ele quer glorificar no seu nome, ele faz. Não desanime, não recue, não volte atrás. Continue caminhando. Porque a nossa redenção agora está mais próxima do que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Meus amados, foi muito bom ficar com vocês esses 2 dias, essas 2 noites, congregando com vocês. Pastor, foi muito bom. Obrigado, viu? Por me deixar usar o microfone da igreja, tá bom? E eu estou à sua disposição, tá bom? À sua disposição. E falar nisso, eu quero que o senhor e a irmã Fátima vão lá em casa, tomar um café com nós, qualquer hora, os irmãos aí, tá bom? No nome do Senhor Jesus, eu agradeço de coração e peço a oração dos irmãos ao meu favor, tá bom? Nós estamos iniciando uma nova fase da nossa vida. Eu vim de São Paulo há pouco porque eu fiz uma cirurgia, não dava mais para ficar lá, já que lá eu pagava aluguel, e a cirurgia ia demorar muito para me estar voltando ao meu trabalho, e eu vim para Guanambi e voltei a trabalhar de novo, mas sinto ainda uma coisa quando eu me esforço, mas não posso parar, preciso trabalhar. Então, os irmãos, orem por mim, orem por nós precisamos das orações dos irmãos, ao nosso favor. Ore pela minha família, meus filhos, genro, Nora e Neto, tudo lá em São Paulo, a gente sente falta, saudade deles. Nos ajude em oração, bom? No nome de Jesus, e a gente vai estar sempre orando por vocês. Muito obrigado. Meus amados, o pastor pediu para nós fazermos uma oração. Glória a Deus.
nós vamos estar orando no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, louvor e adoração ao Senhor para você. Nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, por esses dias, congregando neste lugar, anunciando a Tua palavra, sentindo a Tua presença, louvando o Senhor. Aqui está a Tua igreja reunida, aqui estão os Teus servos, Pastor Gerson, sua família, os demais obreiros que lhe auxiliam nesta obra. Continua dando força para eles, dando graça, suprindo as suas necessidades, ajudando os Teus filhos a realizar a obra do Senhor. Abre as portas que precisam ser abertas, joga por terra os embaraços, as muralhas, e abre as portas para os Teus filhos, e direciona o Teu servo para a glória do Teu nome. Ajuda esta igreja, prospera, faz crescer, salva, cura, batiza com o Espírito Santo da vitória. Levanta homens e mulheres para estar fazendo a Tua obra para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja hoje e sempre. Amém.